Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, amados, por mais uma oportunidade de estarmos aqui compartilhando a santa, gloriosa e inerrante palavra de Deus. Amados, estamos no Salmo de número 17, estamos na campanha dos Salmos, está sendo uma bênção. Para você que está acompanhando aí a live, estou fazendo agora esse vídeo aqui, editando, porque às vezes a qualidade do vídeo fica meio ruim, então eu estou editando aqui e fazendo diferente. Então você que não é inscrito no meu canal PR Erivaldo Silva Oficial, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, divulgue para que a palavra de Deus seja proclamada, e sirva de grande edificação e salvação para aqueles que ainda não têm Jesus como Salvador. Então compartilha aí. Você que não é inscrito, inscreva. E você que é inscrito, compartilha, convida mais crentes para aprender com a palavra do Senhor. Estamos no Salmo de número 17, está sendo uma bênção. Com a graça do nosso Deus, o Senhor vai falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Então, onde você estiver, prepara o teu coração, porque Deus vai falar conosco. Amém? Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Santíssimo Deus, Pai da glória, Pai dos Espíritos, Pai da eternidade, Pai do nosso Senhor e bendito Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui para proclamar a Tua palavra. Tem misericórdia da minha alma, perdoe meus pecados. Glorifica o Teu nome como único Deus vivo e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Pai, revela a Tua presença gloriosa, a Tua presença majestosa. Me cobre com o sangue de Jesus. Tem misericórdia de mim, fale conosco. Abra o nosso coração, Pai, tanto o meio daqueles que vão ouvir, Pai, porque o nosso coração está pronto para ouvir e entender o que Tu tem para nós. Te peço, te agradeço no nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amados e amadas, aonde você estiver, prepara o teu coração, porque Deus vai falar conosco. Se você estiver com a Bíblia, abra. Se não estiver, aonde você estiver, dai ouvidos aí o que Deus vai nos ensinar na sua palavra. Amém? Salmo de número 17. Ouve, Senhor, minha justa queixa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Sai a minha sentença de diante do teu rosto, atentem os teus olhos à razão. Provaste meu coração e visitaste-me de noite. Examinaste-me e nada achaste. Decidi não transgredir com minha boca. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que meus pés não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim teus ouvidos e escuta minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando, na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Andam agora rodeando meus passos e fixam os olhos em mim para me lançar ao chão. Parecem com o leão que deseja arrebatar sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-nos, derriba-os. Livra minha alma dos ímpios pela tua espada. Senhor, com tua mão, livra-me dos homens mundanos, cuja recompensa está nesta vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos e o que lhes sobra deixam para suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei com a tua semelhança quando acordar. Aleluia. Salmo tremendo. Uma oração de angústia de Davi, é mais um salmo de Davi. E vamos ter lições maravilhosas para nós com a graça do Senhor. Davi, ele começa, com certeza que Davi, ele estava sendo perseguido por Saul e ele estava passando um período de grande angústia.
E ele, quando compõe essa canção a Deus, é uma canção de uma oração dele. Ele faz alguns pedidos a Deus, e Davi aqui ele foi provado, e Davi ele foi aprovado. Ele diz: ouve, Senhor. E eu aprendo muita coisa aqui só com essa primeira frase de Davi. É um pecador, limitado, fraco, mortal, pequeno, pó e cinza. É a imagem e semelhança do próprio Criador, descendente de Abraão e escolhido para ser o representante do Cristo, não é? Então, ouve, Senhor. Veja que o pecado de Adão e Eva trouxe essa separação de Deus conosco, que dói demais, não é? A gente que entende que Deus é o nosso Criador. E ouve, Adonai, ouve, Senhor, ouve, proprietário do dono, o proprietário do céu, da terra e do mar, é o dono. E ouve minha justa queixa. Essa mensagem é para aqueles que estão inocentes, eles são inocentes diante de acusações falsas. Então te prepara, porque Deus colocará muitos na balança e muitos serão achados em falta. Deus pesará os seus na balança, serão achados justos e vai dar vitória, viu? Tome posse. Então, ouve, Senhor, minha justa queixa. Então, minha justa queixa, minha reclamação, aqui ele chega no tribunal, no Supremo Tribunal Celestial, chega diante do Supremo Magistrado, que é o próprio Deus, Supremo Juiz, né? Supremo Ministro. A minha justa queixa. Aleluia. Lá em Isaías, eu gosto sempre de ler aqui, Isaías 46, 26... Não, 43, 26. Faze-me recordar, entremos em juízo juntamente. Apresente tuas razões para que te possa justificar. Quando a gente ora no nome de Jesus a Deus, estamos apresentando a Deus as nossas razões para que Deus venha nos justificar. Então Davi está fazendo exatamente isso aqui, o que Deus estava falando na boca de Isaías, para que Deus ouvisse a sua justa queixa. Ele tem uma queixa. E essa queixa, aplicando a Saul tremendamente com inveja, perseguindo, rejeitado por Deus, abolido por Deus. Davi, o novo rei, né? Davi não reinou enquanto Saul estava vivo, só reinou depois da morte de Saul. 40 anos Saul reinou. E a queixa é que eu não fiz nada contra Saul. Saul que ficou possesso por demônios, e Saul está me perseguindo, Senhor. Então ouça a minha justa queixa. Aleluia. Atende ao meu clamor. E esse clamor aqui, meu filho e minha filha, era o desespero de Davi. E esse clamor é um grito, Clamar é gritar, reclamar, é cobrar um direito que é seu. E Davi estava clamando num ato angustiante, perturbado, atormentado, inquieto, desassossegado. E clamando a quem? Ao próprio Deus, lembrando que foi o Senhor que escolheu Davi, foi o Senhor que ungiu para ser o rei. Então era o próprio Deus que iria se responsabilizar por Davi. Aleluia. Então a gente aprende, é Deus que nos chamou, João 15,16, não me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vá de fruto e o vosso fruto permaneça. Então Deus, ele cuida de quem ele chama. E é quando apresenta a Deus uma queixa, atenda ao meu clamor, ao meu grito. Senhor, eu estou gritando. Aleluia. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Davi não chegou diante de Deus com mentira, com falcatrua, com cambalacho. Davi chegou literalmente com a verdade. E Deus se agrada. Deus nos conhece. Deus sonda nossos sentimentos, nossas intenções, nossas emoções. Deus sabe se a gente está mentindo ou se a gente está falando a verdade. E Davi diz: a minha oração não é feita com lábios enganosos. Eu não estou mentindo, Senhor, na tua presença. Eu estou cobrando aquilo que é meu. Eu estou cobrando o meu direito. Eu estou sendo hostilizado, desmoralizado, desrespeitado. Então atende, porque minhas palavras não estão sendo enganosas. Não estou dando lugar para o diabo, Senhor. Aí saia a minha sentença de diante do teu rosto. O rosto na Bíblia fala do favor de Deus, da graça de Deus. Então Davi está dizendo: saia a minha sentença de diante do teu rosto. Ou seja, segundo a tua graça,
a tua bondade de receber um pecador, sai a minha sentença. Qual é, Senhor? O teu veredito, o veredito final, o martelo que bateu. O que é que foi resolvido dessa situação? Aleluia. Atentem os teus olhos à razão. E Deus, irmão, é o Deus da verdade. É o Deus da razão. Você lembra ali, segundo o livro dos Reis, no capítulo 3, quando Salomão ele julgou a causa das duas prostitutas? Segundo Reis 3, não, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, aonde uma dormiu e matou o filho. É isso mesmo, versículo 16 ao 28. Eu vou só dar um resumo, porque o texto é grande. Deus é o Deus da razão. Salomão foi trazido a Salomão duas mulheres meretrizes, e as duas tiveram filhos, e perto da meia-noite uma se deitou e matou o filho e roubou o filho vivo da outra, e trocou o morto pelo vivo. E quando a mãe do vivo acordou, viu que o filho não era dela, era o morto. E quando olhou, o dela vivo estava na mão da outra. Esse filho é meu, não, o teu é o morto. Aí ficou nesse impasse. Aí levaram a causa ao rei Salomão. E quando Salomão escutou essa conversa, Salomão disse: traga uma espada. A espada ali é o símbolo do próprio Deus. Traga uma espada. Aleluia. Eita, glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Coloca a criança deitada aqui, porque a mentirosa disse: nem meu, nem é dela. Aí Salomão: vou dividir a criança e cada um vai ficar com a banda. Aí a mãe, quando a espada ia passar, a mãe verdadeira se agarrou e disse: não, deixa a criança viver, entregue esse menino a ela. Salomão disse: pega a criança e dê esta à mulher, esta é a mãe verdadeira. Aleluia. Todos ficaram admirados com essa estratégia e a sabedoria de Deus que deu a Salomão. Então Deus trouxe à tona a razão, deu estratégia a Salomão e revelou quem estava com a mentira e quem estava com a verdade. Davi está pedindo a Deus: atenta os teus olhos à razão, olha quem está com a verdade, olha quem está com a mentira. Deus, ele é justo. Aleluia. Deus não tem nada com o diabo. O diabo é mentiroso, é o pai da mentira. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Eu quero lhe dizer, por esse salmo de Davi, os olhos do Senhor estão atentos à razão. Quem está certo, quem está errado, viu? Se você está clamando a Deus, como eu também clamo, tantas injustiças sobre nós, e colocamos na mão do Senhor, por esse salmo, Deus vai trazer à tona o seu direito. Vou repetir: em nome de Jesus, Deus, o Pai, em Cristo, seu Filho, vai trazer à tona o seu direito. Tome posse, porque você vai dar o culto de ação de graça. Assim lhe diz o Espírito Santo por essa mensagem. A razão estava com Davi. Davi não fez nada. Foi a inveja que tomou conta de Saul e perseguiu o servo de Deus. Hein? Então muitas vezes, lembre de Daniel. Daniel foi jogado na cova, uma lei fraudulenta e corrupta. 30 dias não se pode adorar outro Deus a não ser o rei Dario. Queriam pegar Daniel em alguma falha, e Daniel 3 vezes ao dia orando a Deus, para que chegasse o cumprimento de 70 anos, para voltar para Jerusalém. E não tinha como pegar Daniel, porque ele tinha um espírito excelente, diz a Bíblia, né? No capítulo 6 de Daniel, seu livro. Então os 3 filhos do diabo tramaram uma lei, inspirado por Satanás, tramaram uma lei: 30 dias não pode adorar nenhum Deus a não ser o rei. O rei gostou, sancionou, carimbou, selou. Isso foi por trás de Daniel não sabia, visto que o rei já queria honrar a Daniel, colocar ele como um dos ministros, porque Daniel era de confiança. Preste atenção como a gente aprende. Deus em Cristo vai nos honrar na vida eterna para sentar no trono e reinar com Jesus. Antes de acontecer, Deus vai nos honrar aqui na terra, colocar a nossa vida em uma posição que Deus já quer, mas o diabo tenta atrapalhar. Eu quero dizer que Deus, assim como Daniel, ele vai lhe colocar numa posição elevadíssima, e o diabo está usando seus filhos para atrapalhar, mas eu quero lhe dizer que é debalde, é em vão, é inútil. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará.
e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Deus já preparou uma cadeira, um lugar de honra para o seu servo e a sua serva. E os filhos do diabo querem atrapalhar. Daniel não sabia. E Daniel continuou orando. O rei já queria honrar. O rei não sabia que era contra Daniel essa maracutaia. Olha para aí, irmãos. Quando Daniel está orando, eles chegam para o rei e dizem: ó rei, não é lei? Como é que Daniel está orando ao Deus dele que está proibido por 30 dias e Daniel continua orando ao rei? Olha, se ligou, entendeu que isso foi uma tramóia para pegar Daniel. O rei fica triste. E o decreto era que se orasse, olha a malícia, olha para o diabo, colocando o leão que Deus criou. Eu estava até comentando com a minha esposa, colocando o leão que Deus criou para devorar Daniel, que é a imagem e semelhança de Deus. As criaturas de Deus, para devorar Daniel, que é a imagem e semelhança do próprio Deus. Só que aqui se arrebentou, porque Daniel era amado, não só por Dario, era amado pelo dono do céu, da terra e do mar, o dono do leão, o dono do diabo, era o próprio Deus que amava Daniel. E quando o rei entendeu, fazer o quê? Leva Daniel. Daniel não fala nada, a Bíblia diz que Daniel não reclama nada, não diz nada, vai mudo. E quando Daniel entra na cova dos leões, famintos, Deus, olha, Daniel podia murmurar, Daniel podia orar, Daniel podia chorar, Daniel foi calado. Que Daniel já era um senhor de idade, sei lá, seus 80 anos por ali, viu? E Daniel, olha, e Deus envia o anjo e o anjo fecha a boca dos leões. O rei não dorme, o rei não come, não quer música, não quer nada. Amanhece o dia, de manhã cedinho ele já vai na cova. Daniel, servo do Deus Altíssimo. Ele mesmo disse: Daniel, o Deus que tu serve continuamente, ele te livrará, Daniel. Aí quando o dia amanhece, ele pergunta: Daniel, servo do Deus Altíssimo, o Deus que tu serve te livrou, Daniel. Eita, aí Daniel lá embaixo: vive, ó rei! Deus enviou o anjo e fechou a boca do leão, porque ele viu em mim inocência, e contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. É crime eu orar ao meu Deus, é crime. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Colocou uma lei corrupta, que não é a lei divina. Aí o rei tira Daniel e pega os 3 mentirosos e as famílias, para não sobrar nenhum. Joga na cova. Armou uma emboscada e caiu na emboscada. Como diz a palavra do Senhor, quem cava uma cova, nela cairá. E realmente caiu. Deus inverteu, porque viu Daniel inocente. Davi está dizendo: atenta os teus olhos à razão, igualzinho a Daniel. Ei, quem preparou a armadilha para você vai cair nela. Eu quero liberar uma palavra terrível e assombrosa. Quem deseja a morte de um crente fiel a Jesus Cristo, Jesus vai abrir a sepultura. Se prepare para a notícia do velório, e é sem misericórdia. Porque Deus já quer honrar tanto na eternidade reinando com Jesus, e aqui na terra, como Daniel se tornou um dos primeiros ministros do rei. É a honra divina. É a honra, e Deus não poupou. Tem gente como Saul, que queria a cabeça de Davi, Deus entregou a morte. Queria a cabeça de Daniel, Deus entregou os leões. E a Bíblia diz que antes deles descerem, os leões subiram e estraçalharam todos eles. Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, o Senhor enviou o anjo, e nem só o queimou foi as cordas, e nem o fio de cabelo deles o cabelo foi queimado. Porque Deus atenta para a razão, aquilo que é correto. Deus é justo. Por isso que Deus não é Deus de brincadeira. O Senhor, ele atenta para a verdade, nada mais que a verdade, irmãos. Louvado seja Deus. Lembra de Ananias e Safira em Atos 5? Tinha um terreno, mentiu Ananias, disse a Pedro: ela vem Safira, mentiu. Deus fulminou os dois. Deus fulminou os dois. Porque mentiram. E mentiram diante do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E mais histórias bíblicas que a gente fosse falar só disso aqui, meu Deus. Só do segundo verso, Deus atentando para a razão, quebrou Faraó, libertou os hebreus com as 10 pragas, não é? Desbaratinou
tantos reis. No Novo Testamento, Jesus foi com a razão. Jesus curou os doentes, expulsou os demônios. Em Lucas capítulo 13, aquela mulher encurvada, Jesus foi lá e tocou, tirou há 18 anos o demônio encangado nela, e Jesus expulsou o demônio. Aquela mulher voltou a ficar ereta. Isso é a razão, atenta para a razão. Curou os cegos, deu visão aos cegos, ressuscitou os mortos. Louvado seja Deus. Todos aqueles que procuraram o Senhor Jesus, ele deu a razão. Se não era para operar milagre, era um ensinamento. Ensinava. Os apóstolos também. Saulo, que se converteu, virou Paulo. E a igreja, entre os séculos, século 21, o mesmo Deus está operando a razão. Davi está dizendo atenta, e Deus ele atenta, viu? E o final de Saul foi macabro, porque ele mesmo tirou a própria vida. E Deus colocou a coroa na cabeça de Davi e honrou a Davi. Só nesse primeiro e segundo verso a gente já fecha que Deus atentou para a razão e livrou das ameaças, das injustiças e dos crimes contra Davi. Fica firme na fé, crente. Continua crendo, porque o próprio Deus de Davi, hoje em Cristo Jesus, o Senhor não mudou. Ele vai justificar. Ele vai. Romanos capítulo 8, versículo 1. Quem tentará? Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Em Romanos ainda 8, Paulo diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. É Deus que vai proteger, é Deus que vai defender, é Deus que vai dizer que é inocente ou culpado. Mas como é Davi, um crente fiel, sendo injustiçado, o Senhor está nos dizendo: eu vou mostrar que tu é inocente. Eu vou mostrar que tu és inocente. Aleluia. E ainda que fosse culpado, orou ao Senhor, pediu perdão, Deus cancelou a ofensa, trata você como inocente. Satanás chega para acusar, aí Jesus vai dizer: perdesse o tempo, Satanás. Meu sangue já cobriu, ele é inocente. Ah, mas fez assim. Não interessa as tuas acusações, o que interessa é que ele se arrependeu, eu já perdoei. Provaste meu coração e visitaste-me de noite. Provar o coração é Deus, examinar, fiscalizar, não é? O interior de Davi, os sentimentos, os prazeres, as emoções, os desejos dele. Provar. E Deus testou, examinou e visitou ele. Ou seja, Deus nos examina, Deus sabe o que a gente fala é verdadeiro ou mentiroso. Por isso que ele disse que não falou com lábios enganosos. Prova os nossos sentimentos por Deus, se tem alguma fraude aí, não é? Então Deus nos examina e nos visita de noite, aleluia. Hoje em Cristo, quem é convertido já tem o Espírito Santo. Deus não vem visitar de noite, o Senhor já habita no salvo em Cristo, não é? Aleluia. Mas essa visita é gloriosa, é feito o Senhor na virada do dia, né? A brisa suave pairava ali no Éden, era a visita de Deus para Adão e Eva, e o Senhor faz essa visita. Examinaste-me e nada achaste. Olha aí, olha Deus fiscalizando, olha Deus sondando tudo. Primeiro que Deus sabe de tudo, não é? E Davi está dizendo a Deus: examinaste-me e nada achaste. Aleluia. As denúncias vêm contra mim, dizem que eu fiz isso, que eu tenho isso, que eu sou assim, que eu sou assado. Senhor, me socorre, só posso recorrer a ti. Aí Deus, vou examinar se isso é verdade. E não achaste nada, Senhor. Ou seja, eu não sou nada disso que disseram. Diferente de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 18, Deus disse: o clamor da cidade chegou até a mim, e eu desci para examinar. Aí Abraão: Senhor, se tiver 50 justos, tu vai destruir. Se eu achar 50, não vou. 40, não vou. 30, não vou. Chegou a 10, se eu achar 10 justos, eu não vou destruir. Lá só tinha Ló e a família, e Deus tira eles através dos anjos e destrói. Então Deus, ele quando examina e não acha nada, igualzinho a Jesus na cruz, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados sem ser pecador, sem dever nada, e livrou a maldição
a nossa maldição sobre ele na cruz do Calvário. Aleluia. E ao terceiro dia Deus o ressuscitou, porque Jesus não tinha culpa de nada. Dê glória a Deus por essa verdade. Aleluia. Decidi não transgredir com minha boca. Essa transgressão aqui são palavras ofensivas contra Deus, murmurações, calúnias, perjúrios, injúria contra o Deus vivo. Então Davi disse: não vou transgredir com a minha boca, não vou falar palavras podres, não vou falar palavra torpe, não é? Não vou chamar palavrão, Senhor, não vou te ofender, Senhor, com a minha boca. Aleluia. No meio de injustiça, eu vou dizer: ai, Jeová, cadê tu, Jeová? Tarabacandaralabaiachuricante, glória. Ah, como o Senhor é fiel, como Deus é fiel, aleluia. No meio da prova ardente, é o que Satanás quer. E Isaías 48:10, olha o que está escrito, 48:10. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. A aflição, a angústia, a turbulência, a agonia. Davi, mesmo sendo injustiçado, sentindo, não é? Muitos crimes, muitas calúnias, muitas ofensas contra ele, era tudo que o diabo queria que Davi falasse, uma asneira. Mesma coisa de Jesus, cuspido, vendaram os olhos do Senhor, escarraram na cara dele, bateram nele, puxaram os cabelos dele, deram com cana na cabeça dele, colocaram coroa de espinhos. Jesus aqui, olha, como o cordeiro mudo. Olha o que Pedro, primeira carta de Pedro diz sobre Jesus, é o que Davi está nos ensinando aqui. E olha o que Jesus passou, crente, glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 4. Eita, Deus grande. Oh, glória ao nome, glória ao nome, glória ao nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao 16. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. A prova é ardente. E quando vem calúnia, filho de Davi, mentira, injustiça, para vos tentar, aleluia, como Davi foi tentado, como se coisa estranha vos acontecesse. Não estranhe não, você vai ser provado. Você que é cristão, como Jesus, você não é melhor que Cristo, você é apenas o aluno, Jesus é o mestre, e nós seremos provados no fogo, na fornalha da aflição. Então não é coisa estranha não, já está escrito. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Aleluia. Também na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, e o versículo 21 ao 25, Pedro diz: porque para isto fostes chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Igualzinho que Davi está falando no Salmo 17. Quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Glória ao nome de Jesus. Então veja que Davi, como Cristo, Davi tinha o Espírito Santo sofrendo, e não se preocupe, porque vamos passar por aflições. Mas Jesus era esculhambado, injuriado, não ameaçava, ele entregava ao Pai, que julga justamente. Davi está dizendo, provaste meu coração, verso 3, e visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Decidi não transgredir com a minha boca, sofrendo como Cristo. Aleluia. Jesus, coroa de espinhos, chicoteado, flagelado, crucificado, mas entregou tudo ao Pai. Ao terceiro dia, Deus o ressuscitou.
Louvado seja Deus, só ficou com as marcas. Então Deus permite ficarmos com as marcas, mas o Senhor vai trazer a restauração. O Senhor vai trazer a justiça, a verdade e vai lhe justificar. Quanto ao trato dos homens, como os homens pecadores tratam, o comportamento, o procedimento, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Uma coisa linda. Pela palavra de Deus, aqui é o ensinamento, a lei de Deus, Davi se guardou dos caminhos do destruidor. Somente aqui os caminhos do próprio Satanás. Então, guardar a lei de Deus, Deus nos dá a sabedoria da sua palavra, entendimento do seu querer, os mandamentos dele nos servem para ser luz e nos livra dos caminhos do destruidor, os caminhos corruptos que nos levam à condenação. Então, guarde a palavra do Senhor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que meus pés não vacilem. Isso é um pedido glorioso. Peça para que Deus lhe guie. Senhor, me ensina como eu tenho que falar, me ensina a tua palavra, como eu tenho que ler, o que significa para eu andar nisso aqui. Isso é um privilégio, é tudo que Deus quer. Quem peça para Deus nos guiar, nos dirigir. Oh, glória a Jesus. Porque a Bíblia diz em Isaías, até envelhecer, Deus não vai nos deixar. Está aqui, ó, tem que ler isso aqui, né? Lá no capítulo de Isaías, capítulo 44, não. Isaías capítulo 46, versículo 4. Até a velhice serei o mesmo, e ainda até as cães vos trarei. Eu vos criei e levarei, eu vos trarei e guardarei. Então Deus promete para aqueles que lhe obedecem, Deus até a velhice, Deus vai guiando, né? Até a eternidade celestial. Peça ao Senhor que Ele ensine os caminhos dEle. É o que Davi está pedindo, e é todo crente, tudo isso que o crente tem que fazer, tem que pedir. Aleluia. Para os pés não vacilar. E ainda assim vacilam. Mas 1 João capítulo 2, João diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. É Ele que nos ensina. Aleluia. Que Deus ensine os seus caminhos dele para ti, pela sua palavra, para que eu e você, aleluia, não vacile, não erre. Eu te invoquei, ó Deus. Isso aqui é tremendo. Tem tantas religiões, tantos ídolos, só tu és Deus. Então eu te invoquei, pois me queres ouvir. Olha o desejo. Davi sabia da resposta da oração. Davi sabia que Deus iria ouvi-lo, pois Deus atenta para os seus fiéis. Oh, glória! Deus, pois me queres ouvir. O desejo de Deus de ouvir um salve, igualzinho a Daniel no capítulo 9. Desde o primeiro dia que Daniel orou, Deus já mandou o anjo trazer a resposta. O diabo que estava atrapalhando através do capeta aí no céu. E Miguel foi lá, tirou o diabo de cena, tirou o demônio de cena. E o anjo Gabriel disse, desde o dia que tu aplicaste teu coração a buscar o Senhor, foram ouvidas as tuas orações. Então hoje é no nome de Jesus que Deus atende, pois em Cristo há o sim, o amém. Aleluia. E Deus tem prazer em ouvir a nossa oração em Cristo Jesus. Hebreus 4,16, cheguemos ao trono da graça para alcançarmos misericórdia e graça no tempo oportuno. Aleluia. Chegamos com ousadia no nome de Jesus e apresentar o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Nós chegamos na presença de Deus pelo sangue imaculado do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Inclina para mim teus ouvidos e escuta minhas palavras. Inclina para mim, Senhor, e para mim. Que luxo, e que luxo o ser humano tem. O Deus Santíssimo, o Eterno, Soberano, Imortal, o inacessível. Ele olhar sim e atender os seus ouvidos santos às palavras de pecador, do homem pecador. Inclina para mim teus ouvidos, porque Deus tem ouvido para ouvir. Escuta, viu? Escuta minhas palavras. Eita, não são palavras de sabedoria, mas são palavras simples, Senhor. Escuta as minhas palavras, porque eu estou escutando as tuas palavras. Escuta as minhas, Senhor. Faze maravilhosas as tuas beneficências. A beneficência aqui é a misericórdia, é o amor, é a bondade, é a graça de Deus.
fase maravilhosa, extraordinária, esplêndidas, fantásticas, as tuas bondades, ou seja, o teu amor, Senhor, faça maravilhoso. Tu que livras aqueles que em ti confiam. Olha aí, ó. Olha o Deus do livramento, que livra quem confia em Deus, dos que se levantam contra a tua destra. Então Deus, ele guarda, ele protege aqueles que confiam no Senhor. Está aqui o segredo revelado pela fé, que Deus é Espírito. Então tem que crer e Deus honrará essa fé. Deus vai livrar do diabo, dos demônios. Deus vai livrar da morte eterna. Deus vai livrar dos perigos. Deus vai guardá-lo. Aleluia. Guarda-me, esconde-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Essa palavra aqui é idiomática, é uma ilustração, pois os olhos do Senhor são duas chamas de fogo, como está em Apocalipse. E Davi diz: Senhor, como a menina dos teus olhos. E a palavra aqui, eu gosto dessa palavra Ishon, a palavra hebraica Ishon, a menina dos olhos ou a pupila. Então, Senhor, como tu guarda a tua pupila, ninguém toca nela. Lembra que Deus colocou um mecanismo em nós, que quando a gente vai tocar no olho, ele pisca, trava. Aí Davi está dizendo assim: Senhor, me protege, me guarda como a menina, como a pupila, Senhor, do olho, tão frágil, tão sensível, mas me protege, me bloqueia, esconda-me na sombra das tuas asas. Isso aqui, como está em Deuteronômio 32, 25, que o Senhor guardou Israel debaixo das asas. Jesus falou isso em Mateus 23, ele chorou ali, né, falando para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas, quantas vezes que colocar vocês debaixo das minhas asas como a galinha coloca os pintinhos e vocês recusaram. Então Davi faz essa alusão aqui a Deuteronômio, né? E a gente entende lá em Cristo, no Novo Testamento, proteger como a galinha protege os seus pintinhos, esconde-me à sombra das tuas asas, como se o Senhor tivesse asas, e como a galinha esconde, como os pássaros escondem os seus filhotes dos devoradores, não é? Galinha vai para cima de cobra, não importa, o devorador que vier, as aves ali atacam para proteger os seus filhotes. Assim Davi está se colocando tão fraco, tão frágil, e precisa da proteção do Todo-Poderoso. Como você está se colocando diante de Deus? Aleluia. Isso aqui, irmãos, é só para quem crê. Eita Deus grande. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando, ele pede que Deus esconda ele na sombra das asas do Senhor, dos homens ímpios, dos filhos do diabo, que estão oprimindo o servo de Deus, os inimigos mortais. Davi coloca mesmo: o ser humano aqui é passageiro, é mortal, não é nada, que andam cercando. Então Davi está num perigo terrível. Claro, lembre-se que aqui os ímpios são os filhos do diabo, que está tentando parar, bloquear e destruir o servo de Deus. Por isso tem que procurar a proteção de Deus. Não adianta segurança pública, segurança privada, porque está um caos. Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária, Polícia Ferroviária, Presidente da República. Se Deus não guarda a cidade, em vão vigia os sentinelas, já diz o salmista no Salmo 127. Então tem que buscar a confiança no Todo-Poderoso, Ele que nos guarda, Ele que cega os nossos inimigos. Digo amém por isso. Na sua gordura ou na riqueza, não é? Se encerram, olha aí, ó, estão fartos, com a boca falam soberbamente. Claro, tem tudo, está rico, estão ricos, não faltam nada, então falam com prepotência, falam com arrogância, não é? Mas Deus abate todo soberbo, viu? Andam agora rodeando os meus passos e fixam os olhos em mim para me lançar ao chão. Olha para aí, a vontade do diabo de derrubar Davi. Assim é com o fiel, não escapa nenhum. É homem de Deus, é mulher de Deus, mas os filhos das trevas estão rodeando, olhando para os fiéis para lançar no chão, para matar, para derrubar. Mas é Deus quem protege, viu? Aleluia. Parecem com um leão que deseja arrebatar sua presa e com um leãozinho que se põe em esconderijos. Davi agora compara eles a feras selvagens. Claro que a terra está debaixo de maldição, né?
Conforme Gênesis 3,17, Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa. E agora o animal não tem docinho não. E Davi compara os filhos das trevas como leões e leãozinho para tragarem a alma de Davi. Por isso que ele pede proteção a Deus. Isso aqui é fé, irmãos. Deus é espírito. Davi podia juntar uma equipe, juntar os soldados e guerrear, espada para cima, mas ele não quer não. Nem quer que ele morra, nem quer que os soldados morram. Ele quer que o Senhor venha livrar e proteger. Que ele quer revelar a existência de Deus para ver se esses ímpios também se convertem. Coisa linda. Levanta-te, Senhor. Agora ele pede. Olha essa situação, Senhor. Olha a minha queixa. Olha o que está acontecendo ao meu redor. Não é fácil ser crente não, viu? Mas fica firme, porque o Senhor vai honrar. Levanta-te, Senhor. Detém-nos. Olha aí. Detém-nos. Derriba-os. Livra minha alma dos ímpios pela tua espada, pela tua justiça, pela guerra. Aleluia. Me livra, Senhor. Olha a fúria, o ódio desses homens contra mim. Eita Deus. Jesus passou por isso. Tantos queriam matar Jesus. Saulo passou por isso. Esquemas e armadilhas para matar Paulo. Jeremias, no capítulo 26, tentaram matar Jeremias inúmeras vezes. Tentaram matar José, os próprios irmãos. Olha para aí, hein? E com os cristãos, quantos não são ameaçados de morte? A igreja perseguida é a fúria dos demônios contra o servo do Senhor, para não deixar Jesus ser proclamado. Pois Jesus derrotou Satanás, derrotou os demônios, a morte, o inferno. Mas não vai parar não, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele nem dorme nem cochila. Senhor, com tua mão, livra-me dos homens mundanos, dos filhos do diabo, Senhor, que não querem nada contigo, cuja recompensa está nesta vida e cujo ventre enche do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos e o que lhes sobra deixam para suas crianças. Aleluia, glória a Deus. A recompensa dos ímpios está nesta vida. Deus dará recompensa, porque eles crescem, eles avançam, maquinam contra o servo de Deus, quer destruir, vivem se vangloriando, são prepotentes, são arrogantes, são presunçosos, não estão nem aí para Deus, são ímpios, são profanos, são imorais e diante de Deus condenados. E a recompensa deles está aqui. Vai sentir na pele a maldição de Deus e a cobrança do Deus justo. Aleluia. Quanto a mim, verso 15, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei com a tua semelhança quando acordar. A esperança de Davi, ele diz, quanto a mim, eu, Davi, fraco, falho, pequeno, semente de Abraão, quanto a mim, Senhor, eu vou contemplar a tua face. E é na justiça, justificado, perdoado, ver a face de Deus, o que está lá em Apocalipse, que em Cristo Jesus nós vemos a face de Deus, né? João capítulo 14, 10, Jesus disse a Filipe, Filipe, tenho estado há tanto tempo convosco e não visto o Pai. Quem vê o Pai, Filipe? Quem me vê, Filipe, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Deus, o Pai, está revelado no seu Filho. E Davi está dizendo, eu vou contemplar a tua face. Eita glória. Ver a face de Deus é um privilégio para todo pecador redimido. Nem todos vão ver a face do Senhor. Enquanto eu estou ministrando esta palavra, nós que cremos na Bíblia, muitos desceram para o inferno, para a escuridão do abismo. Lá vão gemer até depois do milênio, que nós não sabemos quando vai acontecer. Estamos no ano 2023, se for no ano 3000, nós não sabemos, irmãos. Mas as almas dos ímpios serão lançadas para o tormento eterno e depois para o lago de fogo após a ressurreição, segunda morte, a morte eterna. Eles não vão contemplar só no grande dia do julgamento que eles vão contemplar a face do Deus vivo. Mas a igreja, os salvos como Davi, aleluia, serão levados para a glória celeste, a presença do Cristo vivo. E vai contemplar a lâmpada de Jerusalém, o Deus de Davi, eita glória, o Messias, o Yeshua Hamashia, louvado seja Deus.
Ele diz: eu me satisfarei com a tua semelhança quando acordar. Esse quando acordar de Davi dá uma impressão aqui, após a ressurreição da vida do seu espírito, né? Perdão, após a ressurreição do seu corpo, pois na morte, Davi acreditava na ressurreição, Davi ia contemplar tudo isso, ele tinha esperança de ver a face do Senhor, aleluia, como Moisés viu as costas de Deus, Davi tinha essa esperança. O apóstolo Paulo, ele também fala que não sabia o que queria. Ele disse: eu não sei, uma das suas cartas, eu não sei se fico ou se quero subir para estar com Cristo. Estar com Cristo é bem melhor, ele disse aos Coríntios, né? Mas por amor a vocês, eu desejo ficar um pouco, mas meu espírito quer partir, eu quero subir. Aleluia. Fechando o Salmo 17, analisando essa porção da palavra do Senhor, concluímos com a graça de Jesus, com a iluminação do Espírito Santo. Deus defende o inocente, viu? Davi apresentou as queixas dele, a causa dele para o Senhor. Deus protegeu ele de Saul. Deus atendeu a oração. Deus visitou ele. Ensinou a Davi a andar nos caminhos do Senhor, como agradava a Deus, obedecer seus mandamentos. Davi nos traz uma lição de que ele vinga. O Senhor, ele diz que minha vingança eu darei a recompensa. Os servos do Senhor não escapam das provações. Davi diz: me provaste, me examinaste, não achaste nada. E Deus julgou e livrou, não é? Absorveu Davi das mentiras, das calúnias, colocou na mão do Supremo Juiz, onde não há propina, cambalacho, caixadores, não há maracutaia, não existe corrupção no reino de Deus. E Deus julgou e livrou Davi, condenou Saul, condenou os inimigos de Davi e livrou o servo fiel. E mostrou aos soberbos, aos ímpios, que eles não são nada, pois eles não se arrependiam dos seus pecados, e ainda por cima, para piorar e variar, estava perseguindo um homem inocente. E no final Davi concluiu que tinha a esperança de ver a face do Senhor e dormir tranquilo, dormir bem, e quando acordasse, na justiça divina, veria o próprio Deus. Trazendo para nós, o Senhor Jesus não mudou, estamos em Cristo, passamos mentiras, por acusações, por palavras fraudulentas. Davi disse que não saiu nenhuma palavra enganosa. Davi não mentiu diante de Deus. Como é bom a gente ser sincero. Se errou, errou, pede perdão. Se não errou, apresenta a Deus: Senhor, não errei em nada, não fiz nada, estou recebendo injustamente, Senhor, essas retaliações. Senhor, me salva, minha vida não me pertence, minha vida pertence a Ti. Então, Senhor, me livra, me salva, Senhor. Se prepare. Esta mensagem vai ser um bálsamo no coração de muitos injustiçados. Como eu também já fui, estou sendo também injustiçado. A palavra vem para mim, eu já tomei posse, porque o Senhor vai dar vitória. Então você que está passando situação de injustiça, te prepara que Deus vai entrar com um rebento como entrou com Davi. Te prepara porque Deus já examinou também, fiscalizou e não achou nenhuma culpa do que esses malignos, os filhos do diabo, lançou contra a sua vida. Você não tem culpa. E ainda que fosse, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Aleluia. Louvado seja Deus. E para piorar, você não tem culpa no cartório de nada. Te prepara, dá o culto de ação de graça. O Senhor vai escrever uma nova história, como escreveu para Davi. Davi andou de cabeça erguida, você vai andar de cabeça erguida. Deus livrou Daniel, Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus livrou Josafá, Deus livrou o rei Ezequias, Deus livrou os apóstolos presos, não é? E foram soltos através de milagre. Aleluia. E até hoje na história o Senhor protegeu inúmeros. Se eu fosse contar tantas bênçãos que o Senhor já me deu e me justificou diante de tantas mentiras e tantas calúnias contra a minha vida, e o Senhor mostrou que é fiel e que livra. Amém? Deus vai dar um sopro em palhas secas, Deus vai dar um sopro nesse joio, Deus vai arrancar a gente e você vai marchar tranquilo e glorificar a Deus. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor, não te esquece, nosso suave é o céu de glória. Ora comigo. Obrigado, Senhor, Deus de Davi, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel. Toda honra e glória te dou, Senhor, como eu creio. Tu vai vingar, Senhor, tu vai julgar nossas causas e tu vai glorificar o teu nome. Seja assim, Senhor. Muito obrigado. Abençoe teus filhos e filhas.
Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Beijo no teu coração. Se Deus quiser a gente viver, vamos para o Salmo 18. Fica na paz do Senhor, crente. Nosso alvo é o céu de glória. Abra a boquinha da glória para Jesus. Ô glória!